Na escola local, um universo de possibilidades se abriu para João. Foi ali, entre corredores desgastados e salas de aula repletas de vozes jovens, que ele descobriu o verdadeiro poder do conhecimento. O menino, com os olhos que antes só refletiam a tristeza do rio, agora brilhavam com uma nova intensidade, a chama da curiosidade. As aulas de biologia se tornaram seu refúgio. Cada conceito sobre ecossistemas, cada detalhe sobre a vida aquática, era como encontrar uma peça de um quebra-cabeça gigantesco. Ele não apenas ouvia o professor, ele absorvia cada palavra, imaginando como aplicar aquilo ao seu rio, o velho Chico de sua infância. A ecologia, então, transforma-se em sua paixão avassaladora. Ele aprendeu sobre os ciclos da natureza, sobre como a poluição quebrava essas correntes delicadas e sobre as técnicas de recuperação ambiental. A geografia lhe deu um mapa, não apenas das terras, mas das ações humanas que moldavam a paisagem, para o bem e para o mal. A biblioteca da escola, pequena e modesta, virou seu segundo lar. Os livros eram portais para outros mundos, para mentes brilhantes que já haviam enfrentado desafios parecidos. Ele passava horas a fio, debruçado sobre páginas amareladas, o cheiro de papel antigo misturando-se aos seus sonhos. Cada livro emprestado era um tesouro. Ele devorava histórias de rios que voltaram à vida, de comunidades que se uniram para salvar suas águas. Com um caderno simples e uma caneta, João anotava tudo. Eram mais que simples anotações. Eram feitiços, fórmulas mágicas que ele acreditava poderem curar o rio, desenhos de sistemas de filtragem, listas de plantas aquáticas que purificavam a água, ideias para campanhas de conscientização. Seu caderno se tornou um santuário de esperança, um plano de batalha detalhado. Claro, nem todos entendiam. Para muitos colegas, ele era apenas uma figura estranha. Lá vai o sonhador das águas. Cochichavam pelos cantos, seguidos de risadinhas. As provocações eram constantes, flechas de zombaria que tentavam perfurar sua determinação, mas as palavras deles ricocheteavam. João mal as ouvia. Sua mente estava em outro lugar, navegando por parágrafos sobre fitorremediação ou desenhando mapas de áreas de reflorestamento ciliar. Cada página que virava era um escudo, cada novo conhecimento adquirido era uma arma forjada contra a apatia e o descaso que haviam envenenado seu rio. As zombarias não o feriam, pois ele sabia de algo que os outros não viam. O conhecimento não era apenas para passar de ano. Era poder, era a chave para transformar a realidade. Seus olhos amendoados, antes espelhos da dor, agora refletiam o brilho do sol nas páginas de um livro, a promessa de um novo amanhecer para as águas que ele tanto amava. Ele não era um sonhador, era um arquiteto, construindo, página por página, o futuro do seu rio. Enquanto a maioria dos meninos de sua idade se preocupava com futebol ou com a próxima festa da cidade, o universo de João girava em torno de um eixo diferente. A salvação do rio, sua obsessão era tão palpável que os professores começaram a notar. Dona Helena, a professora de biologia, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil, foi a primeira a enxergar além do apelido de sonhador das águas. Um dia, após a aula, ela o chamou. João, fique um instante. Ele se aproximou da mesa dela, um pouco receoso. Tenho observado seu interesse, disse ela, apontando para o caderno dele, sempre aberto e cheio de anotações. Você não só aprende, você vive o que estuda. Isso é raro. Naquele dia, ela não apenas o elogiou, ela lhe entregou um livro de sua coleção pessoal, um volume mais avançado sobre ecologia fluvial, que não existia na pequena biblioteca da escola. Acho que você fará bom uso disso, ela disse com um sorriso. Aquilo foi um divisor de águas. O gesto de Dona Helena validou sua busca, mostrou que ele não estava sozinho em sua jornada. O livro se tornou sua Bíblia. Ele o carregava para todos os lugares, lendo nos intervalos, no ônibus e até tarde da noite, sob a luz fraca de um abajur. Dentro daquelas páginas, ele descobriu conceitos complexos como a importância dos micro-organismos
na decomposição da matéria orgânica e como a reintrodução de espécies nativas poderia revitalizar toda a cadeia alimentar do rio. Suas anotações ficaram mais sofisticadas. Os desenhos de sistemas de filtragem deram lugar a esquemas detalhados de zonas úmidas artificiais. As listas de plantas se transformaram em planos de plantio estratificado, considerando a necessidade de sol e sombra de cada espécie. Ele começou a entender que recuperar o rio não era apenas remover o lixo, era recriar um ecossistema inteiro, peça por peça. Ele também começou a observar o mundo ao seu redor com um olhar mais científico. Quando caminhava pela margem, não via apenas água suja. Ele identificava a erosão do solo, a ausência de mata ciliar, a proliferação de algas, indicando excesso de nutrientes. Ele catalogava os tipos de lixo que encontrava, tentando rastrear sua origem. Eram garrafas plásticas de refrigerantes específicos, embalagens de produtos vendidos no mercado local. O problema estava ganhando um rosto, um endereço. Essa dedicação começou a mudar sutilmente a percepção dos outros. Um ou dois colegas, inicialmente zombeteiros, se aproximaram por curiosidade. "O que tanto você anota aí, cara?" perguntou um deles, chamado Pedro. Em vez de se fechar, João abriu o caderno. Com um entusiasmo contagiante, ele explicou sobre como as raízes das árvores seguravam a terra e impediam que o rio ficasse barrento. Mostrou um desenho de como um simples pneu velho poderia ser transformado em um recife artificial para pequenos peixes. A paixão em sua voz era tão genuína que era impossível não prestar atenção. Pedro não riu. Pela primeira vez, ele viu o sonhador das águas não como um louco, mas como alguém que via algo que ninguém mais conseguia ver. O despertar do conhecimento em João não era um ato solitário. Estava, lentamente, começando a criar pequenas ondas, fagulhas de consciência que ele esperava um dia se tornaria uma grande chama capaz de iluminar toda a comunidade e trazer seu amado rio de volta à vida. Cada equação química, cada ciclo biológico, cada mapa geográfico era um passo a mais para longe da resignação e um passo a mais em direção à ação. A transformação de João era notável. O menino quieto e melancólico estava dando lugar a um jovem articulado e focado, cuja missão se tornara o centro de sua existência. Seus olhos amendoados, antes passivos, agora analisavam, questionavam e planejavam. O conhecimento não estava apenas em sua mente, ele pulsava em suas veias. Ele começou a usar o pátio da escola como seu primeiro laboratório. Com a permissão de Dona Helena, ele montou pequenos experimentos. Em garrafas PET cortadas ao meio, ele testava diferentes camadas de areia, cascalho e carvão, para ver qual delas filtrava melhor a água barrenta que ele coletava em um balde. Os colegas que antes zombavam, agora paravam para espiar, intrigados com aquelas montagens caseiras. Ele também iniciou um pequeno viveiro nos fundos da escola. Com sementes coletadas nas poucas áreas de mata que ainda restavam, ele começou a cultivar mudas de árvores nativas, aquelas que pertenciam à mata ciliar original do rio. Ele aprendera em seus livros que não bastava plantar qualquer árvore. Era preciso restaurar a flora original para que a fauna também retornasse. Cuidava daquelas pequenas mudas com um carinho paternal, regando-as, protegendo-as do sol forte, vendo nelas o futuro verde das margens do rio. Sua reputação começou a mudar. O apelido Sonhador das Águas ainda era usado, mas agora, para alguns, tinha um tom diferente, quase de admiração. Ele se tornou a pessoa a quem recorrer quando surgia alguma dúvida sobre meio ambiente nas aulas. "Pergunta para o João. Ele sabe tudo de rio", diziam. Mas o maior teste de sua nova força veio uma feira de ciências da escola. Enquanto a maioria dos projetos envolvia vulcões de bicarbonato ou sistemas solares de isopor, João decidiu apresentar seu plano de recuperação do rio. Ele montou um estande impressionante com o que tinha à disposição. Usou um grande papel pardo para desenhar um mapa detalhado do trecho doente do rio, marcando os principais pontos de poluição. Exibiu suas garrafas de filtragem
demonstrando na prática como a água suja podia se tornar mais limpa. Apresentou seu pequeno viveiro de mudas nativas e, o mais importante, exibiu seu caderno, agora grosso e cheio de anotações, como prova de sua pesquisa. Ele não ficou parado, esperando que as pessoas viessem. Ele abordava pais, professores e alunos que passavam com uma voz firme, mas cheia de paixão. Ele explicava a situação crítica do rio. Usava os termos que aprendeu, como eutrofização e assoreamento, mas os traduzia para uma linguagem que todos podiam entender. Isso aqui, dizia ele, apontando para uma foto de espuma na água, é como uma febre. O rio está doente e nós somos os médicos que podem curá-lo. Muitos ficaram impressionados. Ver um garoto falar com tanta propriedade e fervor sobre um problema que a maioria dos adultos havia decidido ignorar era impactante. O diretor da escola, um homem sério e cético, passou pelo estande de João. Ele ouviu a apresentação do menino, folheou o caderno de anotações e observou os pequenos experimentos. Ao final, ele não disse nada, apenas colocou a mão no ombro de João e deu um aceno de cabeça. Um gesto silencioso de respeito que valeu mais do que 1000 palavras. Naquele dia, João não ganhou o primeiro prêmio da Feira de Ciências. O vencedor foi um projeto mais chamativo, com luzes e movimento. Mas ele ganhou algo muito mais valioso: a atenção e o respeito de sua comunidade. Ele deixou de ser apenas o sonhador das águas e se tornou João, o defensor do rio. A semente do conhecimento que ele havia plantado em si mesmo estava finalmente germinando e começando a dar os primeiros frutos, não em forma de notas, mas de consciência coletiva. O despertar estava completo. Agora era hora de agir. Obrigado por assistir a mais um capítulo da nossa história. Se você está gostando da jornada de João, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!